estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e, como sempre acontece, peguem os materiais necessários para a aula, o caderno ou a folha para anotação, lápis, borracha, caneta e o apontador e o dicionário. Na sequência, coloquem a data da aula de número 48 de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre artigo de opinião, mas antes disso nós vamos relembrar o que é desenvolvimento sustentável. E para isso eu trouxe um vídeo para que vocês relembrem sobre esse assunto. Vamos lá? Então, agora que vocês assistiram ao vídeo, o texto sobre a importância do desenvolvimento sustentável, que vai fazer a mesma reflexão que o vídeo que vocês viram fez, ok? Vamos comigo na leitura. Importância do desenvolvimento sustentável. A importância do desenvolvimento sustentável está atrelada à necessidade de conservação dos recursos naturais para as próximas gerações. Na atualidade, é sabido que há um grande impacto das atividades produtivas no meio natural. No mais, a sociedade atual está baseada no consumismo, situação que gera um alto consumo de insumos naturais. A partir do crescimento do consumismo, a capacidade de geração de recursos naturais pelo planeta fica comprometida, uma vez que a natureza não acompanha os níveis de consumo da sociedade. Além disso, muitos desses recursos naturais são finitos e encontram-se amplamente impactados pelas atividades humanas, sendo muitas vezes inutilizáveis. Desse modo, a importância do desenvolvimento sustentável é justificável pela urgente necessidade de conservação desses recursos. Então, agora que a gente relembrou o tema das nossas aulas anteriores, a gente vai para o nosso assunto de hoje, que é argumentação. Argumentar. O que é argumentar? Então, argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Um texto argumentativo sempre é feito visando um destinatário. O objetivo desse tipo de texto é convencer, persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. Então, argumentar significa
expor ideias, manifestar opiniões, revelar aquilo que realmente pensamos ou acreditamos. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém, convencer o leitor para que essa pessoa tenha opinião ou comportamento alterado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Agora que nós relembramos o que é argumentação, vamos ler um texto em que o autor utiliza de argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, enquanto eu estou fazendo a leitura desse texto, eu quero que vocês procurem identificar a tese desse texto, a tese do autor, e os argumentos que o autor utiliza para defender a tese. Lembrando que a tese é a ideia principal defendida pelo autor, sobre a qual o texto pretende convencer o leitor, e os argumentos são os motivos, as razões utilizadas para convencer o leitor. Então, de novo, enquanto eu leio o texto, prestem atenção nesses dois quesitos. Qual é a tese e quais são os argumentos utilizados pelo autor. Vamos lá? Os males do consumo desenfreado. A cena é clássica. Quase sempre que um determinado produto é lançado, uma enxurrada de pessoas simplesmente resolve abandonar aquele que possui para ter um modelo atualizado, uma vez que o antigo já não satisfaz mais como antes os consumidores. Com base no cenário acima, o fato é que atualmente a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo, o que vem gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Segundo um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, a humanidade está consumindo mais do que a Terra é capaz de repor. De acordo com o documento, a Terra tem 11,4 bilhões de hectares terrestres e marinhos considerados produtivos e sustentáveis. Isso é, com capacidade de renovação. Mas já estamos usando o equivalente a 13,7 bilhões de hectares para produzir os alimentos, água, energia e bens de consumo de que necessitamos. Por isso, é urgente a necessidade de se buscar maneiras de conciliar o progresso econômico e a preservação dos recursos ambientais. Sim, é possível pouparmos o meio ambiente se tivermos um consumo consciente, mas isso só será possível se houver articulação entre todos os setores: governo, empresas e sociedade. Escolhas do dia a dia podem ajudar a diminuir a degradação do meio ambiente, como usar mais meios de transporte alternativos, diminuir o desperdício de água e de energia, reciclar mais, além de evitar o consumo sem necessidade. Mas essa é uma lição que não vem sendo ensinada, muito menos aprendida. É preciso repensar, inclusive, os produtos que usamos em casa, se afetam a natureza, se são usados na fabricação de materiais que respeitem o meio ambiente e sempre preferir as marcas que causem menos impacto. Além disso, como mostram os autores do relatório, os líderes mundiais têm a chance de reverter a atual tendência de consumo superior à capacidade de renovação da Terra. Basta optarem por sistemas de bens e, sobretudo, de energia. Como sugestão, pedem promoção de tecnologias limpas, edificações inteligentes, sistemas de transporte mais eficientes e mercados de consumo mais sustentáveis. Precisamos urgentemente de uma mudança de postura se quisermos contribuir para a preservação do meio ambiente. Claro que as mudanças proporcionadas pela industrialização foram importantes para a evolução da sociedade, mas o consumo exacerbado acarretou e continua acarretando a depredação ambiental, de forma a comprometer visivelmente a vida na Terra. Nossa relação de consumo atual está nos levando a uma séria crise ambiental. Por isso, a urgência em trabalhar políticas mais eficientes e concretas sobre esse tema. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. Então percebam que o primeiro texto lido na aula, o vídeo e esse texto que a gente leu agora, esses textos se comunicam, eles trazem um mesmo tema, mas de formas diferentes, ok?
Então, esse texto que nós lemos é um artigo de opinião. O artigo de opinião é o texto em que o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. No caso do texto lido, sobre sustentabilidade, os males do consumo desenfreado. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Então, não basta ter uma opinião sobre o assunto. O autor do texto tem que ter argumentos embasados para convencer o leitor daquilo que está sendo escrito, ok? Vamos agora entender um pouquinho mais sobre a estrutura de um artigo de opinião e as características de um artigo de opinião. Então, vamos lá. Um artigo de opinião tem a exposição de um ponto de vista do autor, é a exposição do ponto de vista baseada em argumentos, como o texto que a gente leu. A linguagem de um artigo de opinião é predominantemente formal, então o autor se preocupa com as normas gramaticais, que normalmente não utiliza gírias para escrever um artigo de opinião. Também, exposição, interpretação e opinião. O artigo de opinião tem, obviamente, a opinião do autor, como já foi dito, baseado em argumentos. Domínio de conteúdo, novamente, quem escreve um artigo de opinião tem que dominar o conteúdo, tem que saber sobre o que ele está escrevendo, senão não vai convencer o leitor daquilo que ele está escrevendo. Um título provocador, então a gente já conversou em aulas anteriores sobre a questão do título e a importância de se pensar num título. Então, no artigo de opinião, o título também é de suma importância, porque é a partir do título que o leitor vai decidir se ele vai ler ou não o texto, se aquele assunto interessa a ele. E também, o artigo de opinião, o articulista, tem que considerar o interlocutor, para quem que ele está escrevendo. Agora, vou deixar aqui uma atividade para vocês pensarem sobre tudo isso que nós conversamos na aula até agora. Qual é o objetivo de um artigo de opinião? Vamos lá, alternativa A. Apresentar o ponto de vista do autor sobre determinado tema, defendendo o seu ponto de vista sobre essa questão. Alternativa B. Expor histórias contadas por alguém que acontecem em um determinado lugar e determinadas pessoas. Ou alternativa C, abordar características da oralidade quanto a um debate, a discussão de ideias. Então, assinalem a alternativa que vocês acham que é a correta e eu já volto com a resposta.
Então, voltando aqui com a resposta da nossa atividade, qual que é o objetivo de um artigo de opinião? Essa questão aqui está com as alternativas bem tranquilas lá para vocês pensarem, né? Então, a alternativa correta, a alternativa A, o objetivo de um artigo de opinião é apresentar o ponto de vista do autor sobre determinado tema, defendendo o seu ponto de vista sobre essa questão. A alternativa B, expor histórias contadas por alguém que acontecem em um determinado lugar e determinadas pessoas, aqui seria característica de um conto ou de uma crônica e não de um artigo de opinião, né? E lá na questão C, abordar características da oralidade quanto a um debate, discussão de ideias, também não é. Então essa questão aqui, ela está tranquila. Vamos lá para a próxima questão para ver se vocês conseguem acertar. Qual é a tese defendida pelo autor do texto que nós lemos? Então agora vocês têm que relembrar o texto que nós lemos e assinalar a alternativa que corresponde à tese defendida pelo autor. Lembrando que tese é a parte mais importante de um texto argumentativo. É o posicionamento crítico defendido pelo autor. Então assinalem a alternativa que vocês acham que é a correta e eu já volto.
Então vamos lá com a resposta. Qual será que foi a tese defendida pelo autor do texto que nós lemos? Então a tese que ele defende é: o consumo sem limites traz consequências irreversíveis ao meio ambiente. E como eu já falei, essa tese também é defendida por quem fez aquele vídeo que a gente assistiu no início da aula. Eles tratam do mesmo tema e têm os mesmos argumentos, as mesmas ideias. Ok? Vamos lá para a questão 3 agora. Assinale a alternativa que apresenta uma opinião do autor. Então agora vocês têm que prestar bem atenção. Duas alternativas não vão trazer a opinião do autor, e sim dados sobre o texto, fatos sobre o texto, e uma das alternativas vai trazer a opinião do autor. Então leiam com bastante atenção as alternativas e eu já volto. Então, voltando aqui com a resposta da nossa atividade, qual que é a alternativa que apresenta a opinião do autor? Vamos lá, analisar alternativa por alternativa. A. Segundo um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, a humanidade está consumindo mais do que a Terra é capaz de repor. Então, aqui a gente não tem uma opinião do autor, porque essa alternativa está se referindo a um relatório do Fundo Mundial para a Natureza. Então, não é a opinião do autor, e sim dados de um relatório. Então, essa não é a correta. B. Precisamos urgentemente de uma mudança de postura se quisermos contribuir para a preservação do meio ambiente. Sim, essa é a alternativa que traz a opinião do autor. E a alternativa C. Como mostram os autores do relatório,
os líderes mundiais têm a chance de reverter a atual tendência de consumo superior à capacidade de renovação da Terra. Então, de novo aqui, como mostram os autores do relatório. Então, são dados dos autores do relatório e aqui também não traz a opinião do autor. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Vamos agora para a nossa questão de número 4. Venham comigo, eu vou explicar bem a atividade, depois vocês vão tentar fazer ela sozinhos, ok? Vamos lá. 4. Qual das 3 definições ao lado melhor explica o termo enxurrada usado no trecho abaixo? Então vejam que aqui ao lado eu trouxe 3 definições da palavra enxurrada. A primeira definição é corrente violenta das águas da chuva, aguaça, enxurro. A definição número 2 é jorro de águas sujas, enxurro. E a 3 tem um fig aqui que significa que está na linguagem figurada, é uma forma figurada da palavra enxurrada. E a definição é qualquer quantidade em abundância, chorrilho. Abundância significa em muita quantidade. Então vamos para o trecho agora. A cena é clássica. Quase sempre que um determinado produto é lançado, uma enxurrada de pessoas simplesmente resolve abandonar aquele que possui para ter um modelo atualizado. Então, qual das 3 definições que melhor explica o termo enxurrada usada nesse trecho aqui? Pensem e eu já volto com a resposta. Voltando com a resposta da nossa atividade, qual das 3 definições ao lado melhor explica o termo enxurrada usado no trecho abaixo? Então aqui é uma resposta bem tranquila,
O termo que melhor explica enxurrada é qualquer quantidade em abundância. Significa que é muito. Então, no trecho, vocês podem observar que é uma enxurrada de pessoas que simplesmente resolve abandonar aquele que possui para ter um modelo atualizado. Significa que são muitas pessoas, são pessoas em abundância que fazem isso que o trecho trouxe, ok? Agora mais uma atividadezinha para vocês, vamos lá. Leia as definições e, sem o auxílio do dicionário, relacione as palavras aos significados correspondentes. Então, a gente sempre usa o dicionário quando desconhece uma palavra, a gente recorre ao dicionário. Só que aqui, o intuito da atividade é fazer vocês relacionarem o termo e o significado sem o auxílio dele. Vamos lá ver se vocês conseguem e eu já volto. Voltando aqui com a resposta da nossa atividade, vamos ver se vocês conseguiram acertar, vamos lá? A palavra irreversível, o que será que ela significa? Irreversível é aquilo que não se pode reverter, que não se pode fazer no sentido inverso. Conciliar significa pôr de acordo ou chegar a acordo com, ou pôr ou ficar em paz. A palavra fragmentação significa reduzir a fragmentos, fracionar, porcionar, né? Exacerbado significa aumentado, exagerado. E por último, o acarretar significa causar, ocasionar, ok? Então agora nós vamos fazer a leitura de um trecho retirado do texto e fazer algumas análises. Venham comigo aqui. O trecho é:
Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. Percebam que a palavra há, que tem um H antes do A, ou A com H, está em destaque nesse trecho. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Vamos lá. Usamos há quando esse termo tem o mesmo significado de existir ou quando queremos expressar tempo passado. Então vejam os exemplos que eu trouxe aqui. Lembrando que a gente está falando agora desse A que tem o H no início, ok? Vamos lá para a leitura dos exemplos. Há muito tempo fala-se sobre a necessidade de um desenvolvimento sustentável. O A, nesse exemplo, refere-se a um tempo passado. Significa que faz muito tempo que fala-se sobre a necessidade de um desenvolvimento sustentável. E o outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, também utilizando o a, só que agora no sentido de existir, urgência em mudarmos nossos hábitos para que possamos viver de maneira sustentável. Aqui nesse segundo exemplo, o a está sendo usado como sinônimo de existe. Então, nesse caso, também nós escrevemos dessa maneira. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Agora, eu quero que vocês comparem comigo os dois exemplos abaixo que também foram retirados do texto. Vejam qual que é a diferença entre esses dois trechos. Vamos lá. Já estamos atrasados, mas ainda há tempo. Nesse primeiro exemplo, o A aparece com o H. E o segundo, atualmente, a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo. Então vejam que no segundo exemplo esse A está sozinho, ele não está com um H. E é isso que a gente vai entender agora. Vamos lá. O termo A, que está em destaque no segundo exemplo, antecede um substantivo, o substantivo sociedade. Classificamos esse termo como sendo um artigo. O artigo é uma palavra variável em gênero e número e que concorda com o substantivo. Veja os exemplos aqui que eu trouxe. As mudanças proporcionadas pela industrialização foram importantes. Vejam que aqui o as está no plural, o artigo as está no plural, concordando com o substantivo mudanças. E no segundo exemplo, a mudança proporcionada pela industrialização foi importante. Então vejam que na primeira flechinha, no primeiro exemplo que eu trouxe, as está no plural, concordando com o substantivo mudanças, que também está no plural. E na segunda flechinha, a está no singular, o artigo a está no singular e está concordando com o substantivo mudança, que também está no singular. E toda a segunda frase também está no singular, fazendo concordância com esse artigo. Agora eu vou deixar aqui para vocês uma atividade para vocês colocarem em prática o que nós aprendemos nessa aula. Para fazer esse exercício, vocês têm que lembrar que o a artigo deve fazer concordância com o substantivo que o acompanha. Então, vocês vão colocar o a com H, que significa o verbo haver ou a indicação do tempo passado, ou o a artigo fazendo a concordância com o substantivo que o acompanha. Vamos lá?
Voltando aqui com a correção da nossa atividade, vamos ver se vocês acertaram. A cena é clássica. Quase sempre que um determinado produto é lançado, uma enxurrada de pessoas simplesmente resolve abandonar aquele que possui para ter um modelo atualizado. Então aqui é um artigo que está acompanhando o substantivo cena. Até esse exemplo já foi dado, a gente já viu durante essa aula. Então aqui tá fácil. Vamos para B. E esse a está sendo usado aqui como o verbo haver. Significa que ainda há tempo, ainda tem tempo de mudarmos nossas atitudes. C. Atualmente, a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo. Aqui é o artigo. E na D. Há muito tempo, nosso modelo de consumo prejudica a natureza. Por isso, a necessidade de pensarmos de modo mais sustentável. Aqui também é o A com o H e aqui significa um tempo passado. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos encontramos na nossa próxima aula e até lá!